Hoje, os galhos, esses montes de folhas, nós vamos fazer apenas a parte que é tronco, que é madeira. Folhas ficarão para outro dia. E aqui, essa parte do sol, se você tiver um pincel ou de números repetidos, você pega e vai fazer o sol depois. Caso você não tenha, você faça o sol primeiro, limpa o pincel usando o secante de cobalto, enxugando várias vezes. Você não pode de maneira nenhuma lavar o pincel para depois continuar a pintura. A água não casa bem, não aceita o óleo, vai ficar toda cheia de bolinha aqui. Então, você, se necessário, vai lavar o pincel no secante de cobalto, ou água rasa, ou terebentina, ou ecosolve, e não molha de maneira nenhuma. Se você tiver pincel de números repetidos, você usa um pincel novo para limpo, para o sol, e um outro pincel, um ou dois, né? Um para o contorno, que seria o 0, e dentro o número 2, dentro das entranhas da madeira, entendeu? Seria isso. Qualquer dúvida, me procure, não faça sem perguntar. Vou começar aqui, olha, usando o branco, que já foi, ó, massageado com a espátula. Já foi massageado com uma gotinha só de secante, o secante agitado antes. Aí coloco o branco aqui no centro, movimento arredondado. Por que arredondado? Porque o sol é redondo. O sol é redondo. Passei esse branco, eu pego um pincel limpo e vou girar. Olha, você vê se você consegue esse movimento com o pincel, olha. E eu vou diminuindo essa quantidade de tinta para o lado de fora. Já vou fazer um redondinho, bonitinho. Ficou o excesso? Eu enxugo o pincel e volto a fazer o movimento. Se eu quiser, eu posso fazer esse movimento deitado, olha. E depois eu volto para a estaca 0, o movimento horizontal. Bom, fiz isso, agora eu venho com o amarelo, ó, o amarelo escuro, né? Eu uso o pincel, um pincel um pouco menor. Uso o amarelo, olha, vou fazer a mesma coisa. Aí com mais cuidado, olha, porque eu preciso apoiar minha mão para que o movimento saia certo, olha. E aí eu vou mexer apenas com os dedos. Olha, eu posso ir e voltar para conseguir um resultado bom. Vou e volto. Não vou passar em cima do branco, vou chegar perto. Chegando aqui, olha, essa parte do coqueiro, ela está seca, porque eu fiz na aula anterior. Mas eu não posso fazer essas folhas do coqueiro hoje, porque se eu relar nela, vai ficar uma tonalidade cinza, essa cor de escuridão, junto com o amarelo, fica acinzentado.
Coloquei bem pouco secante, porque eu quero pintar o sol com uma única camada, uma única velatura. Não vou pintar novamente isso aqui. Olha, então o céu é o último plano, o sol, o penúltimo plano, as árvores, o terceiro plano e os matinhos, o primeiro plano. Então, aqui tem várias distâncias. Elas não estão todas no mesmo patamar. Quando eu olho para o céu e encontro essa paisagem, eu enxergo coisas mais distantes e coisas mais próximas. Agora sim, olha, eu enxugo o pincel, vou tirar o excesso de tinta aqui. E aí, eu vou jogando, olha, aqui dentro. Vou rodando o pincel. Se você não conseguir fazer isso de início, você pega um papel e vai treinando. Vai treinando. Agora eu volto para o pincel branco, para a cor branca, e vou amenizar um pouco com o pincel deitado. Fazer um casamento bem sutil, bem de leve aqui. Aí vou tirar com o cotonete essas partes das folhas que ficaram coloridas. Tenho que tirar hoje. Ou se eu deixar, não tem problema também no outro dia, que é o término da aula, né? O acabamento final, eu torno passar. Mas o ideal seria que ficasse sem a tinta aqui para facilitar. Agora vou jogar uma camada mínima de vermelho em cima desse vermelho em cima desse branco. Se eu quiser em branco, oh meu Deus, em cima do amarelo. Se eu quiser, eu posso fazer um alaranjado já aqui separado. Por que será que eu não coloquei secante de cobalto no vermelho? Não coloquei porque o amarelo tem secante de cobalto. Se eu colocar, além de ficar muito aguada a tinta, porque as duas com a composição de secante, vai dificultar o meu trabalho de pintura. Então, eu limpo o pincel, tiro o excesso de tinta, porque eu não quero muito alaranjado aqui. Eu quero pouquinho, olha, limpei o pincel, tirei o excesso. Aí eu venho, olha, pego uma camada pequena e vou jogar aqui, olha, em volta. Dar umas leves batidinhas, enxugo o pincel novamente e aí eu tiro o excesso. Vou fazendo algumas bolinhas, olha, não é para ficar parada no mesmo lugar. Se você ficar parada no mesmo lugar,
vai ficar manchinhas, tipo bolinhas, bolhas de sabão. Você pode, olha, vem aqui, bate, puxa, enxuga o pincel, tira o excesso e aí você volta. Essa parte de baixo você pode até deixar com um pouquinho mais de cor. E sempre essa cor, essa tonalidade alaranjada vai ficar sobre o amarelo. Se você chegar aqui até o branco, vai ficar uma cor salmão, vai ficar um rosado, e nós não queremos um rosado. Pronto, no outro dia, a gente pode fazer o contorno novamente, ou vou tentar hoje, vamos ver se fica bonitinho. Se não ficar, a gente acrescenta no próximo vídeo. Aí o amarelo puro seria para o acabamento, o amarelo escuro. Depois, na próxima aula, a gente joga uns toquinhos de branco no contorno. O ideal, quando a gente faz coisas redondas, é a gente fazer o movimento de vai e vem com o pincel. Continuando agora. Agora, eu vou fazer essa parte do coqueiro que não foi pintada ainda, olha. Eu acho que eu consigo pintar aqui a parte de cima já. Mas, olha, é necessário que você tenha uma boa coordenação motora. Faça com bastante paciência isso, para não encostar nas cores amarela ou branca. O coqueiro, você sempre tem que pensar num ponto central e fazer um movimento meio que arredondado e os biquinhos, né? A folha do coqueiro, ela é bem mais fina na parte que termina, na ponta, né? E não esqueça também de deixar um vão entre uma folha e outra, porque fica bem mais bonito. A pintura, ela exige uma paciência da gente, uma concentração. Uma das coisas que eu estou aprendendo, antes eu dava aula de forma presencial, então eu ensinava e não pintava ao mesmo tempo. Agora eu estou aprendendo, dominando melhor o uso dessas duas habilidades,
eu tenho que falar e tenho que pintar. Não é fácil não, porque eu estou acrescentando coisas ao meu aprendizado. Inclusive na aula anterior, as alunas elogiaram, né, que o vídeo ficou melhor. Mas por quê? A gente vai aprendendo. Assim como vocês aprendem comigo, eu também aprendo com vocês. Vou evoluindo, né? Bom, agora aqui no matinho, essa parte eu já fiz. Nós vamos fazer, olha, é cheio de curvas essa parte, olha. Você tem que fazer o contorno e depois puxar. Você pode usar, inclusive, um pincel um pouco maior para puxar. Os matinhos que nós vamos fazer não é planta rasteira, ele é planta de pé, tipo colonião, tipo planta que tem o movimento de baixo para cima. Então, eu vou pintar essa parte no sentido vertical. E aqui também nós vamos ter os matinhos, olha. Vou puxar, olha, de baixo para cima. Alguns matinhos são para a direita, outros para a esquerda e outros para cima. E o segredo maior aqui é você acalcar um pouquinho e puxar, acalcar e puxar. Se você não sentiu bem com isso, você pega, põe um tiquinho mais de secante e puxa, vai ficar mais fino, mais leve. Os movimentos são diferenciados. Eu não posso pôr todos os matinhos com o mesmo movimento. Senão fica aquela coisa pobre demais. Na natureza, alguns estão mais velhos, outros mais novos. Tem várias faixas etárias esses matinhos. Continuando agora. Agora eu vou... Essa parte aqui eu não posso pintar de maneira nenhuma, porque está úmida. Olha, aqui são folhas, eu não vou pintar. É só o que é tronco, só o que é madeira. Folhas hoje não. Olha, eu optei aqui por essa parte que é bem estreita, que as plantas, ou o tronco, o galho, são fininhos. Eu optei por usar somente o pincel zero. Você pode fazer a mesma coisa ou usar o pincel 2 na parte mais larga. O nosso clima, ele é bem quente, mas seca, né, rápido o nosso secante de cobalto, porque o secante de cobalto, ele usa muito do oxigênio. Tanto é que ele capta, né, bastante oxigênio. Tanto é que você deve usar pouco, porque ele fica ativo durante muitos anos. Então, é apenas para dissolver, né, facilitar a sua pintura.
Ele é a base de petróleo e o petróleo ele é refinado várias vezes. Então, por isso que é aconselhável o secante de cobalto, que pode ser em pó, pode ser em líquido, mas no nosso caso, o líquido é mais prático para você encontrar no mercado. E sempre quando você usa o pincel zero, onde você quer que seja fino, use os dedos. Olha, a minha mão está parada, apoiada em algum lugar. Nessa telinha, a hora em que eu joguei o alaranjado, eu não tirei, olha, eu não apaguei. E está ficando tão bom quanto a outra, em que eu deixei, ou seja, tirei com o cotonete, o alaranjado. Aqui não. A hora em que eu fiz o céu, eu deixei. Como essa cor, a cor de escuridão, ela é uma cor forte, semelhante ao preto, né? Ao vermelho enegrecido, eu não preciso me preocupar porque eu estou jogando uma cor bem mais forte, bem mais, com a tonalidade bem mais escura do que a outra. Olha aqui, olha, esses vãozinhos aqui, eles são muito importantes, eles dão um toque especial na pintura. Se você conseguir deixá-los, é melhor. Esse galho aqui, nessa obra, ficou fininho, como na foto, mas no anterior não, ficou bem grossinho. Há momentos em que, às vezes, a mão da gente desliza onde não é para deslizar. Olha aqui, ó, vou deixar como se fosse aquela forquilha da árvore, né? Fica muito bonito. Alguns troncos se encontram. E quando você tiver um errinho mínimo, você pode transformar em galho ou e deixar como se fosse folha ou tronco, certo? Porque com esse laranja no fundo, o ideal é a gente não tirar, vai manchar. Se você não conseguir fazer traços fininhos assim, como eu fiz começando de lá para cá, você vem daqui para lá. Porque geralmente o final do nosso puxar de tinta, ele sai mais leve, mais fino, menos intenso. Os movimentos devem ser idênticos aos galhos. Onde tem curvatura, você pinta redondo.
posso também pegar o pincel, olha, bem de leve, de pé, e passar para ficar uma camada homogênea. Olha como aqui ficou bonitinho. Lógico que ali é bem mais fácil, porque já tem uma espessura, né? O tronco é maior. Olha, deixar uma coisa lisinha. Agora, se você desejar um tronco áspero, é só você deixar uma camada mais grossa. Mas aqui, a nossa intenção é que as árvores tenham e apareçam como se estejam distante. E distante nós não enxergamos minúcias. E o sol está batendo de um lado e nós estamos enxergando a árvore do outro. Então, nós estamos enxergando o lado sombra. Quando eu quero pintar a parte central, eu acalco o pincel. Quando eu quero fazer o contorno, eu pinto de leve. Nessa tela, nós estamos usando cores quentes, o amarelo, o laranja, o vermelho, e ao mesmo tempo usando uma cor fria, uma cor neutra, que é essa cor de escuridão. E por isso deu o casamento por um contraste maravilhoso, né? Eu acho que a maioria das pessoas gostam do entardecer por conta dessas cores, né? E a gente sempre imagina, pensa em um céu azul claro, né? Na maioria das vezes ele está azul. Os antigos diziam, até vou pesquisar sobre isso, que quando o céu está avermelhado é sinal de sol, né? Naqueles dias, naquele período. Vou pesquisar sobre isso, se a cor do céu tem a ver com a temperatura do dia seguinte ou da semana. Então, o contorno aqui sempre com o pincel zero. Pode fazer no sentido horizontal e depois o acabamento na vertical.
Existe um recurso para você assistir o vídeo que é pela televisão, tem o desenho da televisão lá no YouTube. Existe um outro recurso que é para você acelerar. Por exemplo, eu falo lentamente aqui, mas se você quiser que a minha fala seja rápida, queira visualizar isso aqui rápido, existe também um recurso para isso lá. Você procura, tem escrito acelerar ou rapidez, alguma coisa relacionada a isso. Outra dica também que eu uso muito. Eu tenho várias mentoras que me ensinam a usar melhor as redes sociais. Inclusive a minha mentora Heidi, ela ensinou, vamos supor que você queira lavar uma louça e queira assistir um vídeo. Você compra uma pecinha ou coloca em cima de algum utensílio doméstico, liga o som, vai lavando a louça e ouvindo. O que você achou importante, você para o vídeo, assiste novamente aquele pedacinho pequeno e continua a lavagem da sua louça. Você não precisa simplesmente parar de fazer as coisas para... Aqui também nós temos matinhos, olha. Deveria ter feito antes, né? Agora estou usando, olha, o meu dedinho como tento. O que é tento? Existe uma madeirinha que muitos artistas usam, ela é arredondada. E aí, a pessoa coloca a madeirinha assim, olha, e a mão fica no alto, não corre o risco de manchar a mão ou o braço. Olha, então o matinho aqui embaixo ele tem um pouco mais de volume. É isso aí. Terminamos por hoje. No próximo dia nós vamos fazer todos os galhos usando o pincel leque ou o pincel comum. É isso aí, terminarmos, vou explicar dos lados e sobre a assinatura. Um beijo, espero que você tenha gostado e vamos retocar o sol.